Olá pessoal, começando agora o nosso quarto e último capítulo dessa lição. Como prometido no capítulo anterior, a gente falou da tentação de Jesus e agora a gente vai falar da vida de oração de Jesus e a gente vai trazer isso para a nossa vida hoje, tá ok? Um contraponto entre Adão e Jesus, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. A gente fala aqui de Mateus, falando da tentação de Jesus, que Jesus vence. A gente encerrou a aula de ontem falando sobre isso. Jesus vence com o poder da palavra, mas ele não abriu mão da oração. Ele está se preparando para o seu ministério com oração, tá ok? E aqui a gente vai começar a aula de hoje. O Evangelho de Lucas apresenta um Jesus que ora. Mateus não faz isso, Lucas faz. Lucas apresenta um Jesus que ora o tempo todo. Então ele está o tempo todo parando o que ele estava fazendo para ir orar. Vocês seguem, vão para casa que eu vou orar. Pega o barco, atravessa o mar que eu vou orar. E Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras orar. Então o tempo todo Jesus está orando. E um desses exemplos, eu já citei antes, a oração de Jesus um pouco antes de ser capturado pelos soldados romanos. Está lá. Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí a gente vê que ele faz exatamente o oposto do que o Adão fez. Tá? Adão quis fazer a própria vontade e botou a vontade de Deus em segundo lugar. Jesus até queria, mas ele botou a vontade de Deus em primeiro lugar. Dizer que Jesus não queria não passar pela cruz, brincadeira, né? Uma morte cruel toda a vida, mas Jesus pede, se for possível, passe esse cálice. Se for possível, que eu não precise passar por isso. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Tá? E é por isso que Paulo chama, porque ele faz essa comparação entre Jesus e Adão. Você vê que Paulo faz essa comparação lá em Coríntios, depois tem outros textos, acho que Romano também ele faz, mas em Corinto ele usa essa comparação bem forte. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. O capítulo 15, ele vai do 45 até o 49, ele vai traçando esse paralelo, tá? Lá em 1 Coríntios, Paulo vai traçando esse paralelo entre Adão e Jesus, Adão e Jesus, Adão e Jesus, o tempo todo. E aí ele mostra pra gente o contraponto. Adão fez a própria vontade e trouxe esse monte de desgraça pra gente. Jesus fez a vontade do Pai e deixou como herança a bênção, a graça da salvação. Tá? E o exemplo do que a gente pode viver. Agora, para a gente fechar com chave de ouro a lição, né? A gente olha lá para Adão e Eva. Lembra lá da primeira aula, do primeiro capítulo? A gente queria, o homem, o ser humano, quis a independência de Deus. Nós aqui queremos, até hoje, a independência. Nós queremos ser dono do nariz. E com isso a gente desvaloriza os propósitos de Deus e a gente valoriza o nosso. Com isso a gente fica suscetível ao erro. A gente se afasta de Deus. Aquela mesma opção que Adão fez lá atrás, a gente vive fazendo hoje. A gente quer independência.
E aí, não tem como eu não lembrar daquele cântico, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É isso que a gente está fazendo. A gente quer independência e a gente deixa de crer em Deus, crer na palavra dele. Agora, Jesus, através da sua vida, do seu legado, da sua vitória na cruz, ele abre o caminho para a gente superar essa tendência. Ele nos dá a oportunidade de vencer, de mudar essa trajetória. Qual é o ensinamento que Jesus dá para a gente? É o ensinamento de uma vida de submissão à vontade de Deus. O que Jesus propõe é submissão à vontade de Deus. Ok? Adão desarmonizou, quebrou a aliança que nós tínhamos com Deus, que o ser humano tinha com Deus. Jesus veio para reconciliar, colocar o homem de volta nos propósitos de Deus. Ok? Jesus vem para trazer uma harmonia com o Criador. E é por causa disso que João, lá na abertura do seu livro, do seu Evangelho, ele fala do verbo, da palavra que se fez carne e habitou entre nós. A ação de Deus tomou forma, encarnou-se, veio habitar entre nós para nos mostrar que é possível, para ser exemplo para a gente. Tá ok? E nisso, Jesus vem ao nosso encontro e nos convida não para a gente ter uma vida medíocre, mas para que a gente tenha uma vida abundante. Essa é a proposta de Jesus. Ter uma vida abundante, submisso à vontade de Deus. Tá ok? E aí a gente fecha a lição com essa frase de Paulo, lá em 1 Coríntios 15. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão apresenta para a gente a morte. Jesus apresenta para a gente a vida. Ok? Veja a comparação. E aí, a gente fecha aqui a aula. Vamos fechar esse capítulo é menor. Vamos lá. Adão e Jesus. Ok? Está aí um em cima e outro embaixo aí. Vamos lá. Adão quis a independência. Jesus quis ser dependente de Deus. Adão abriu mão da harmonia que ele tinha com o Criador. Jesus fez questão de ser um com o Pai, de continuar harmônico com Deus. Adão procurou a própria vontade, Jesus procurou a vontade do Pai. Olha o paralelo. Adão deixou como herança a desobediência. Jesus deixa como herança uma vida de obediência e de oração. E aí fica para você raciocinar. O que você que me ouve, que me assiste nesse momento, aqui, isso, estou perdidinho com a câmera aqui, você que me escuta, que me ouve, que me vê, o que você tem feito da sua vida? Como é que você tem levado a sua vida? É de obediência ou é de independência? Você é o dono do seu nariz. Em quem você procura se espelhar? Em Adão ou em Jesus? Como é que está a sua vida devocional?
Quanto tempo você gasta na oração? Quanto tempo você gasta no estudo? Quanto tempo você gasta na meditação da palavra? Qual a sua frequência de jejum? E a pergunta que não quer calar: quando a tentação chega, o que você faz? Ok? Fica a pergunta e encerramos aqui essa aula. A lição está fechada, mas fica essa pergunta: o que você faz quando a tentação chega? Ok? Até a próxima lição.